Recém-contratada, uma secretária humilde confundiu o milionário com o motorista da empresa. Intrigado com a honestidade e o jeito simples dela, ele decidiu manter o disfarce, apenas para ver até onde iria. Mas no dia seguinte, quando entrou na sala como o verdadeiro CEO, ela ficou sem reação. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Não posso perder esse emprego. Bruna de Oliveira murmurou as palavras para si mesma enquanto tentava afrouxar a tensão nos ombros. O silêncio do escritório vazio amplificava seus pensamentos inquietos. Do lado de fora das enormes janelas do Grupo Alencar, São Paulo se transformava em um mar de luzes, indiferente às suas preocupações. Uma gota de suor desceu por sua têmpora enquanto fechava a última pasta. Primeiro dia e já ficara muito além do horário normal. Não por dedicação excessiva, como alguns poderiam pensar, embora certamente fosse dedicada, mas por insegurança. Cada documento precisava estar perfeito, cada detalhe verificado 2, 3 vezes. O peso do apartamento alugado, das contas acumuladas e do dinheiro que enviava aos pais no interior pressionava cada minuto de seu dia. Um suspiro escapou de seus lábios enquanto seu olhar captava a foto emoldurada na mesa ao lado. A diretora do departamento ao lado do legendário Rodrigo Alencar, CEO e proprietário daquele império. Na imagem, ele exibia um sorriso contido, olhos penetrantes que pareciam enxergar através de qualquer fachada. O homem que nunca falha, dizia a legenda da última reportagem da Forbes. E eu que mal consigo acertar o caminho para o banheiro neste prédio. Bruna riu sem humor, guardando suas coisas. O prédio da empresa pulsava como um organismo vivo mesmo àquela hora. Alguns andares ainda mostravam luzes acesas, silhuetas de pessoas que, como ela, nadavam contra a corrente da vida buscando um lugar ao sol. A diferença era que Bruna não tinha rede de segurança. Cada passo em falso significava afundar sem chance de resgate. Desligou o computador e contemplou sua mesa pela última vez, certificando-se de que estava impecável. Quando alcançou o elevador, sentiu o peso da exaustão finalmente alcançá-la. Suas pernas doíam dos saltos baratos que machucavam seus pés, mas que não podia deixar de usar se quisesse parecer apropriada. Outro gasto que mal podia suportar. O celular vibrou em sua bolsa. Uma mensagem da colega de quarto. Demorou, PQ. Aluguel vence amanhã. Preciso da sua parte hoje. Bruna mordeu o lábio inferior. Seu primeiro pagamento só viria no final do mês. Teria que usar suas míseras economias, deixando-a sem reservas para emergências. Como explicaria à mãe que este mês não poderia enviar ajuda? O elevador chegou com um suave tilintar, as portas se abrindo para revelar seu interior vazio, espelhado, que multiplicava seu reflexo cansado infinitamente. Entrou, e os números foram diminuindo, enquanto descia para o térreo, cada andar levando-a para mais perto do mundo real e mais longe do ambiente controlado e luxuoso, onde não se encaixava naturalmente. No reflexo do espelho do elevador, uma mulher de 25 anos tentava parecer confiante em roupas que não eram exatamente da última moda, mas que haviam custado quase 1 mês de aluguel. Não podia dar-se ao luxo de parecer fora de lugar. Fechou os olhos por um instante, absorvendo o silêncio. Você consegue, Bruna, um dia de cada vez. Era o mantra que a mantinha em movimento quando tudo que queria era desistir. O elevador se abriu no saguão principal, um espaço vasto de mármore e vidro, praticamente deserto àquela hora. Seus passos ecoavam enquanto atravessava o ambiente, acenando timidamente para o segurança que a observava da recepção. Primeira a chegar, última a sair, hein? O homem comentou com um sorriso simpático. Primeiro dia, ela respondeu com um sorriso tímido. Ainda estou me ajustando. Lá fora, o céu noturno havia se transformado numa tela escura pontilhada por algumas estrelas que conseguiam competir com a poluição luminosa da metrópole. O ar estava carregado,
com aquela eletricidade que precede as grandes tempestades de verão. E o vento começava a agitar as copas das árvores que ladeavam a avenida. Bruna parou na entrada, olhando para o céu com apreensão. Não tinha dinheiro para um táxi ou aplicativo, e a parada de ônibus ficava a 3 quadras dali. Se corresse, talvez conseguisse pegar o último ônibus direto para seu bairro, evitando a baldeação que adicionaria 40 minutos ao seu trajeto. Foi quando notou o carro parado próximo à entrada, um sedã preto, elegante, com vidros levemente escurecidos. O motor ligado ronronava suavemente, indicando que alguém aguardava dentro dele. Por um instante, pensou se poderia ser o serviço de transporte executivo que a empresa oferecia aos funcionários em horários tardios, algo que ouvira vagamente durante sua orientação. Hesitou, indecisa entre arriscar-se na chuva iminente ou verificar se poderia aproveitar a carona. Nesse momento, o vidro do carro baixou parcialmente, revelando o perfil de um homem de terno escuro ao volante. Não conseguia ver seu rosto claramente, apenas o contorno forte de sua mandíbula e ombros largos que preenchiam impecavelmente o terno feito sob medida. Seu coração disparou, uma mistura de esperança e nervosismo. Respirou fundo e se aproximou do veículo, inclinando-se ligeiramente para conseguir enxergar o motorista. A primeira gota de chuva tocou o rosto de Bruna no exato momento em que ela se inclinou em direção ao carro. Um relâmpago iluminou o céu por um instante, revelando o interior luxuoso do veículo e o homem ao volante. "Boa noite", ela disse, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. "O senhor é o motorista da empresa? Me disseram que há um serviço de transporte para funcionários que saem tarde." O homem a encarou por um momento que pareceu se estender indefinidamente. Seus olhos, de um castanho profundo, analisaram Bruna com uma intensidade desconcertante. Ele vestia um terno azul marinho, impecavelmente cortado, camisa branca e uma gravata discreta. Seu relógio, que brilhou quando ele ajustou a posição do braço no volante, provavelmente custava mais que 1 ano do aluguel dela. Um pequeno sorriso formou-se no canto de seus lábios, tão breve que Bruna quase duvidou de tê-lo visto. "Sim", ele respondeu simplesmente, sua voz grave e controlada. "Para onde devo levá-la?" Algo no tom dele fez Bruna hesitar, uma sensação estranha de que havia algo fora de lugar. O homem não parecia um motorista comum. Tinha uma presença que comandava a atenção, uma aura de autoridade natural. Mas seu crachá não estava visível e o carro correspondia exatamente à descrição que Sandra havia feito do serviço de transporte executivo. Outro relâmpago cortou o céu, seguido quase imediatamente pelo estrondo do trovão. A chuva começava a cair com mais intensidade. "Jardim Helena, Zona Leste", ela respondeu ainda indecisa. "Mas é longe. Se for muito transtorno, posso pegar o ônibus, eu..." "Entre." Ele a interrompeu, destrancando as portas com um clique suave. "Essa chuva promete piorar." Bruna hesitou por mais um segundo, até que uma rajada de vento trouxe consigo uma cortina de água. Rapidamente, ela abriu a porta traseira e entrou no veículo. O interior do carro era ainda mais luxuoso do que parecia. Bancos de couro creme, madeira escura no painel e um aroma sutil de sândalo e couro novo. Bruna se sentiu subitamente deslocada, sua bolsa gasta parecendo um insulto àquele ambiente requintado. "Desculpe molhar o carro", ela comentou, tentando secar algumas gotas de sua manga com a mão. O homem olhou pelo retrovisor, seus olhos encontrando os dela por um breve momento. "Não se preocupe com isso." Ele manobrou o carro para fora do estacionamento com uma habilidade que sugeria anos de prática. Seus movimentos eram precisos, econômicos, como tudo nele parecia ser. "Primeiro dia?" ele perguntou casualmente, enquanto aguardava o semáforo abrir. Bruna se surpreendeu com a pergunta. Não esperava que um motorista puxasse conversa. "Sim, como soube?" Ele deu de ombros levemente. "Nunca a vi antes. E você tem aquela expressão." "Que expressão?" "De quem está tentando não parecer perdida." Ela não pôde evitar um pequeno sorriso. "Tão óbvio assim?"
Para quem sabe observar. Ele fez uma curva suave, entrando na avenida principal. Qual departamento? Marketing. Sou secretária da Sandra Mendes. Algo mudou sutilmente na postura dele, um enrijecimento quase imperceptível dos ombros. Sandra é exigente. O tom cauteloso com que ele disse isso fez Bruna sentir um frio na barriga. Ela parece ser, concordou, tentando não demonstrar sua preocupação. Mas estou disposta a aprender. Este emprego significa muito para mim. Ele assentiu, seus olhos fixos na estrada enquanto a chuva se intensificava, transformando o mundo lá fora em borrões de luzes e sombras. Por quê? A pergunta pegou Bruna desprevenida. Como assim? Por que este emprego significa tanto? Ela hesitou, desconfortável com a natureza pessoal da pergunta vinda de um estranho. Por outro lado, a perspectiva de 40 minutos de silêncio constrangedor era igualmente desagradável. Minha família depende de mim, ela finalmente respondeu, optando por uma versão simplificada da verdade. Meus pais moram no interior, em Igarapava, perto da divisa com Minas. Depois que meu pai sofreu um acidente na lavoura, as coisas ficaram difíceis. Vim para São Paulo buscar oportunidades melhores. Seus olhos se encontraram novamente pelo retrovisor. Havia algo insondável no olhar dele, uma curiosidade que ia além da cortesia casual. E encontrou? Bruna olhou para a chuva através da janela, reflexiva. Ainda estou procurando, admitiu, mas o Grupo Alencar é conhecido por valorizar talentos, promover de dentro. Se eu me esforçar, talvez um dia chegue ao topo? Ele completou, um tom enigmático em sua voz. Não ao topo. Ela riu suavemente, como se a ideia fosse absurda. Seria realista demais. Mas um cargo que me permita ajudar minha família confortavelmente já seria uma vitória. O homem ficou em silêncio por alguns momentos, como se estivesse absorvendo suas palavras. Muitos entram na empresa com ambições maiores que a sua e capacidades menores, ele comentou finalmente. Bruna não soube como interpretar aquilo. Era um elogio ou uma crítica à sua falta de ambição? Ambição sem fundamento é só fantasia, ela respondeu. Prefiro construir degrau por degrau. Um pequeno sorriso se formou no rosto dele, visível pelo reflexo do retrovisor. Uma filosofia interessante. O trânsito ficava cada vez mais lento à medida que avançavam para a zona leste. A chuva intensa havia causado alagamentos em vários pontos da cidade. Mesmo assim, o motorista parecia imperturbável, encontrando rotas alternativas com familiaridade surpreendente. Você conhece bem esse caminho para o Jardim Helena? Bruna comentou intrigada. Conheço bem a cidade. Ele respondeu simplesmente. Depois de uma pausa, acrescentou. Então, o que achou do seu primeiro dia? A pergunta soava como uma distração, mas Bruna aproveitou a oportunidade para conversar. Intenso. Há muito para aprender, sistemas, protocolos, nomes. E o que achou do próprio Grupo Alencar? Ela refletiu por um momento, escolhendo as palavras com cuidado. Impressionante. A estrutura, a organização... Tudo parece funcionar como engrenagens perfeitamente ajustadas. E o fundador, Rodrigo Alencar? A pergunta saiu casual demais para ser genuína. Bruna sentiu uma leve tensão, insegura sobre o quanto poderia falar. Seria esse algum tipo de teste de lealdade para novos funcionários? Nunca o conheci pessoalmente. Ela respondeu com honestidade. Na orientação falaram muito sobre sua visão e princípios. Parece ser alguém focado. Focado? Ele repetiu a palavra como se a estivesse avaliando. Interessante escolha de adjetivo. O que quer dizer? A maioria das pessoas escolheria brilhante, visionário, talvez intimidador. É difícil formar opinião sobre alguém que só se conhece por histórias, ela explicou. Prefiro julgar pessoas pelo que vejo, não pelo que ouço. O homem assentiu levemente, parecendo aprovar a resposta. À medida que se aproximavam do bairro de Bruna, o contraste entre o centro financeiro e a periferia tornava-se mais evidente.
Prédios imponentes davam lugar a construções mais simples, ruas menos iluminadas, comércio local fechando para a noite. É nesta rua, Bruna indicou, sentindo uma pontada de vergonha. Aquele prédio amarelo, o terceiro depois do mercadinho. O edifício de 4 andares, sem elevador, com pintura descascada e uma única lâmpada iluminando a entrada, parecia especialmente modesto visto do interior daquele carro luxuoso. Ele estacionou em frente ao prédio, desligando o motor. A chuva continuava forte, criando uma cortina entre o carro e o mundo exterior. Obrigada pela carona, Bruna disse, reunindo suas coisas. Salvou minha noite. O homem a observou com uma expressão ilegível. Não foi nada. Bruna abriu a porta e hesitou. A chuva caindo pesadamente. Ela iria se encharcar nos poucos metros até a entrada. Mas o que mais a incomodava era outra coisa. A sensação de que este estranho, este motorista que não parecia um motorista comum, a estava julgando por onde morava, pela simplicidade de sua vida. Um impulso súbito a fez virar-se para ele antes de sair. Gostaria de entrar para tomar um café, como agradecimento pela carona. As palavras saíram antes que pudesse pensar melhor. Uma parte dela imediatamente se arrependeu do convite. Seu apartamento minúsculo estaria uma bagunça. Não tinha nada sofisticado para oferecer. E Rita, sua colega de quarto, poderia estar em casa. O homem pareceu genuinamente surpreso pelo convite. Por um momento, Bruna viu sua máscara de compostura escorregar, revelando algo que parecia curiosidade. Não é necessário, ele respondeu educadamente. Eu insisto, ela disse, surpreendendo a si mesma. É o mínimo que posso fazer, especialmente com essa chuva, a menos que você precise voltar imediatamente para a empresa. Ele pareceu considerar por um momento, seus olhos estudando-a com aquela mesma intensidade perturbadora. Um café. Ele finalmente concordou, desligando completamente o carro. Seria agradável. 3 lances de escada nunca pareceram tão longos para Bruna. Cada degrau ampliava sua consciência sobre as paredes descascadas, a iluminação precária e o cheiro de comida que impregnava o corredor. A vergonha crescia a cada passo que dava à frente do homem que a seguia em silêncio. Desculpe a falta de elevador, ela comentou, tentando preencher o silêncio constrangedor enquanto procurava as chaves na bolsa. Não há problema, ele respondeu com uma serenidade que parecia fora de lugar naquele ambiente. Seus sapatos italianos ecoavam no piso gasto do corredor, provavelmente deixando marcas de água da chuva que haviam enfrentado na curta distância entre o carro e a entrada do prédio. Bruna finalmente encontrou as chaves e abriu a porta do apartamento 302, sentindo o familiar aperto no peito ao entrar no pequeno espaço que chamava de lar. Um cômodo que servia como sala e cozinha, 2 quartos minúsculos e um banheiro. Tudo tão diferente do mundo que seu acompanhante parecia habitar. Entre, ela convidou, acendendo a luz. Não repare na bagunça. Na verdade, o apartamento não estava bagunçado. Bruna mantinha tudo meticulosamente organizado, uma tentativa de compensar a simplicidade com ordem. O sofá de 2 lugares mostrava sinais de uso, mas estava coberto por uma colcha colorida que sua mãe havia feito. A mesa de centro era uma criação improvisada, um caixote de madeira pintado, sobre o qual repousavam alguns livros e uma pequena planta. O homem entrou com uma expressão neutra, mas seus olhos percorreram cada detalhe do ambiente. Bruna não conseguia decifrar se era curiosidade ou julgamento. Pode sentar, ela ofereceu, indicando o sofá, enquanto colocava sua bolsa sobre a pequena mesa da cozinha americana. Vou preparar o café. Como prefere? Preto, sem açúcar. Ele respondeu ainda de pé, observando as fotografias emolduradas na parede. Imagens simples de Bruna, com seus pais em frente a uma casa modesta em Igarapava, todos sorrindo sob a luz dourada de um fim de tarde no interior. São seus pais? Perguntou, aproximando-se de uma das fotos. Bruna assentiu enquanto enchia a chaleira com água. Sim,
tirada no aniversário de 50 anos do meu pai ano passado. Parecem felizes. Havia algo na voz dele. Não era condescendência, mas uma espécie de curiosidade genuína que a desconcertou. São pessoas simples, mas felizes com o que têm, ela explicou, colocando a chaleira no fogão. Meu pai trabalhou a vida toda como caseiro numa fazenda de cana. Minha mãe costura para complementar a renda desde que me lembro. Ele finalmente se sentou no sofá, parecendo deslocado em seu terno perfeitamente cortado contra o tecido gasto do móvel. E você veio para São Paulo buscar algo diferente, ele comentou, não como uma pergunta, mas uma constatação. Vim buscar oportunidades, ela corrigiu suavemente, enquanto pegava as duas únicas canecas presentáveis que possuía. Não é que eu queira algo diferente da vida deles, só quero ajudar. Depois do acidente, meu pai não consegue mais trabalhar como antes. A chaleira começou a apitar e Bruna preparou o café usando um coador de pano simples, método que havia aprendido com a mãe. O aroma rico preencheu o pequeno apartamento. Sua colega de quarto não está? Ele perguntou, notando a porta fechada de um dos quartos. Rita deve estar no turno da noite no hospital. Ela é técnica de enfermagem. Bruna trouxe as duas canecas para a sala, colocando-as sobre a mesa improvisada. Sentou-se na única poltrona disponível, de frente para o homem. Apenas naquele momento, sob a luz direta da sala, ela pôde observá-lo melhor. Não era apenas o terno caro ou o relógio de luxo. Era sua postura, o modo como ocupava o espaço, como se estivesse acostumado a ser o centro de gravidade de qualquer ambiente. Seus olhos, de um castanho profundo, tinham uma intensidade perturbadora, como se estivessem constantemente analisando, calculando. Qual o seu nome? Ela perguntou repentinamente, percebendo que havia convidado um completo estranho para seu apartamento sem sequer saber como se chamava. Uma expressão fugaz de surpresa cruzou o rosto dele, logo substituída por um leve sorriso. Rodrigo, ele respondeu, após uma hesitação quase imperceptível. E você é Bruna, certo? Ela assentiu, sorvendo um gole de café para disfarçar seu próprio desconforto. Havia algo nele que a deixava inquieta, como se estivesse participando de um jogo cujas regras desconhecia. Quanto tempo faz que trabalha como motorista para o Grupo Alencar? Ela perguntou, tentando estabelecer uma conversa normal. Rodrigo tomou um gole de café antes de responder, seus olhos nunca deixando-os dela. Há alguns anos, ele respondeu vagamente, o suficiente para conhecer bem a empresa. Deve ser interessante, Bruna comentou. Você provavelmente conhece mais sobre o funcionamento real da empresa do que muitos executivos. Ele ergueu uma sobrancelha, intrigado. Como assim? Bem, motoristas veem tudo, não é? Ouvem conversas, observam as pessoas quando elas não estão representando papéis, percebem quem realmente manda, quem apenas finge mandar. Um sorriso genuíno iluminou o rosto dele pela primeira vez. Uma perspectiva interessante. Nunca tinha pensado dessa forma. Estou errada? Não, ele admitiu. Há certa sabedoria nisso. Bruna sentiu um leve rubor subir pelo pescoço diante da aprovação dele. Por que se importava com o que esse homem pensava? E o próprio Rodrigo Alencar? Ela perguntou, tentando desviar a atenção de si mesma. Como ele é de verdade? Todo mundo na orientação falava dele como se fosse algum tipo de divindade. Algo mudou na expressão dele, um endurecimento sutil do maxilar. Acha que posso falar sobre meu chefe com uma funcionária que mal começou? Ele perguntou, seu tom tornando-se mais formal. Desculpe. Bruna recuou imediatamente. Foi indelicado da minha parte perguntar. O silêncio pairou entre eles por alguns instantes, pesado e desconfortável. Através da janela, a chuva continuava a cair impiedosamente sobre a cidade. É que... Bruna hesitou, então decidiu continuar. Sempre ouvi falar dele como esse gênio empresarial, sempre um passo à frente de todos. É difícil imaginar que seja uma pessoa comum, com defeitos e qualidades como qualquer um. Rodrigo a estudou por um longo momento, como se estivesse decidindo algo importante. Ele é apenas um homem,
disse finalmente, sua voz mais suave. Tenta fazer o melhor que pode com as cartas que recebeu. Cartas muito boas, pelo que dizem. Bruna comentou com um pequeno sorriso. Fortuna de família, educação nas melhores universidades. As aparências enganam, Rodrigo respondeu, um toque de amargura em sua voz. Nem tudo que reluz é ouro. Bruna se surpreendeu com a resposta. Havia algo profundamente pessoal na maneira como ele falou, como se conhecesse Rodrigo Alencar muito mais intimamente do que um simples motorista deveria. De qualquer forma, ela disse tentando aliviar a tensão, espero que seja um bom chefe, pelo menos, para todos nós. Ele terminou seu café e colocou a caneca sobre a mesa. O café estava excelente, comentou, mudando deliberadamente de assunto. Faz tempo que não tomo um café tão bom. Receita da minha mãe. O segredo é lavar o coador apenas com água, nunca com sabão. Rodrigo sorriu, um sorriso que pareceu chegar aos olhos desta vez. Vou me lembrar disso. Um trovão particularmente forte sacudiu as janelas, fazendo Bruna se sobressaltar. A luz piscou 1, 2 vezes, antes de se estabilizar. Parece que a tempestade não vai dar trégua tão cedo, ela comentou, olhando para a janela. Preciso ir, ele disse, levantando-se. Tenho compromissos pela manhã. Bruna também se levantou, sentindo um inexplicável desapontamento. A presença dele, apesar de desconcertante, havia preenchido o pequeno apartamento de uma forma que ela não estava acostumada. Claro, obrigada por me trazer até aqui. Obrigado pelo café, ele respondeu, dirigindo-se à porta. Então parou, como se tivesse se lembrado de algo. A que horas você começa amanhã? Às 8, ela respondeu. Mas vou chegar mais cedo. Quero revisar alguns procedimentos antes que todos cheguem. Ele a estudou novamente com aquela intensidade perturbadora. Dedicação é uma qualidade rara, comentou, e valiosa. Não é dedicação, ela respondeu com honestidade. É medo de falhar. Não posso perder esse emprego. Algo na expressão dele suavizou, uma compreensão que Bruna não esperava ver. Você não vai perder o emprego, Bruna. A maneira como ele disse isso, não como um encorajamento vazio, mas como uma certeza absoluta, a fez sentir um arrepio na espinha. Como pode ter tanta certeza? Rodrigo não respondeu. Em vez disso, estendeu a mão. Foi um prazer conhecê-la. Bruna aceitou o aperto de mão, surpreendendo-se com a firmeza e o calor. Igualmente, Rodrigo. Ele saiu para o corredor mal iluminado, virando-se uma última vez antes de se dirigir às escadas. Até amanhã, Bruna de Oliveira. A porta se fechou e Bruna ficou parada no meio da sala, com a estranha sensação de que algo importante havia acontecido. Algo que mudaria o curso de sua vida de uma forma que ainda não conseguia compreender. O dia amanheceu com aquela luminosidade peculiar que segue as grandes tempestades. Bruna acordou antes do despertador, o estômago contraído em uma mistura de ansiedade e expectativa. Enquanto se arrumava, sua mente continuava voltando à estranha interação da noite anterior. Havia algo no motorista, Rodrigo, que não se encaixava, como uma nota dissonante numa melodia familiar. Tem certeza que era só um motorista? Rita perguntou, aparecendo na cozinha com olhos inchados de sono. Sua colega de quarto havia chegado tarde do plantão e Bruna contara brevemente sobre o motorista da empresa que a trouxera para casa. É o que ele disse, Bruna respondeu enquanto preparava um café rápido. Por quê? Rita deu de ombros, servindo-se de café. É estranho. Desde quando empresas mandam motoristas particulares para secretárias no primeiro dia? A dúvida plantada por Rita acompanhou Bruna durante todo o trajeto até o trabalho. 2 conduções lotadas depois, ela chegava ao imponente edifício do Grupo Alencar com quase 1 hora de antecedência, perfeito para se ambientar e revisar os procedimentos antes que o expediente começasse oficialmente. O saguão estava tranquilo. Apenas alguns funcionários da limpeza e seguranças de plantão. Bruna cumprimentou o recepcionista e dirigiu-se ao elevador, seu crachá recém-emitido pendurado no pescoço.
No 15º andar, a luz acendeu automaticamente quando ela pisou no corredor vazio. A sensação de ser a primeira a chegar trouxe um estranho conforto, como se, por alguns momentos, aquele espaço fosse exclusivamente seu. Ao passar pela sala de Sandra Mendes, sua supervisora direta, notou a luz acesa e a porta entreaberta. Uma voz feminina falava em tom baixo, mas claramente agitado. Não acredito que você fez isso. É completamente inapropriado, mesmo para você. Bruna desacelerou instintivamente, sem querer interromper o que parecia ser uma conversa privada. Estava chovendo, Sandra. O que esperava que eu fizesse? A resposta veio em uma voz masculina que fez Bruna congelar no meio do corredor. Era a mesma voz da noite anterior. Rodrigo, você é o CEO desta empresa, não um motorista de aplicativo. Já pensou nas implicações, nos rumores que isso vai gerar quando descobrirem? CEO. A palavra atingiu Bruna como um soco no estômago. Rodrigo Alencar, o homem que a levara para casa, que tomara café em seu sofá gasto, não era um motorista qualquer. Era o dono do Grupo Alencar, seu chefe, o homem cuja fortuna era estimada em bilhões. Ninguém vai descobrir, a voz dele respondeu com uma tranquilidade que agora parecia ainda mais fora de lugar. E se descobrirem, direi a verdade. Vi uma funcionária saindo tarde e ofereci uma carona. Qual o problema nisso? O problema, Rodrigo, é que você não oferece caronas. Nunca. Especialmente para uma funcionária que acabou de ser contratada. As pessoas vão falar. Deixe que falem. Bruna recuou silenciosamente, o coração martelando contra as costelas. Precisava sair dali antes que a vissem. Precisava processar o que acabara de descobrir. Virou-se para voltar à recepção, mas seu salto bateu contra o piso de mármore com um clique alto demais no silêncio do corredor. As vozes na sala cessaram imediatamente. Tem alguém aí? A voz de Sandra soou alarmada. Bruna congelou, indecisa entre fugir ou responder. Antes que pudesse decidir, a porta se abriu completamente e Sandra Mendes surgiu no corredor. Uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos perfeitamente arrumados e expressão severa. Bruna! Seus olhos se estreitaram em reconhecimento. O que faz aqui tão cedo? Eu vim revisar alguns procedimentos antes do expediente, senhora Mendes. Bruna respondeu, tentando controlar o tremor na voz. Não quis interromper sua reunião. Os olhos de Sandra a estudaram com intensidade. Há quanto tempo está aí? Acabei de chegar. Bruna mentiu, odiando-se por isso, mas sem ver alternativa. Estava indo para minha mesa quando a vi. Desculpe, não queria... Entre! Sandra interrompeu, abrindo mais a porta e revelando o interior da sala. Rodrigo Alencar estava de pé junto à janela, exatamente como Bruna o vira na noite anterior, exceto que agora vestia um terno diferente. Cinza escuro, impecavelmente cortado. Seus olhos encontraram os dela com uma expressão indescritível. Não havia surpresa, apenas uma espécie de aceitação resignada, como se soubesse que este momento era inevitável. Bom dia, Bruna, ele disse com uma naturalidade desconcertante. Bruna sentiu suas pernas fraquejarem, o modo como ele disse seu nome, tão casual, como se não tivesse fingido ser outra pessoa por horas na noite anterior, a deixou momentaneamente sem palavras. Senhor Alencar, ela finalmente conseguiu dizer, sua voz pouco mais que um sussurro. Bom dia. Sandra olhava de um para o outro, a confusão inicial dando lugar a uma compreensão alarmada. Vocês já se conhecem? Ela perguntou, seu tom agudo cortando o ar como uma faca. Nos conhecemos ontem, Rodrigo respondeu antes que Bruna pudesse formular uma resposta. Havia uma calma deliberada em sua voz. Ofereci uma carona para Bruna quando ela estava saindo tarde. A boca de Sandra se abriu e fechou algumas vezes, como se estivesse processando a informação. Você ofereceu uma carona? Estava chovendo. Ele explicou com simplicidade, como se isso esclarecesse tudo. Bruna sentiu o olhar inquisitivo de Sandra sobre si, avaliando, julgando. Em um instante, seu futuro na empresa parecia estar desmoronando. O que pensariam dela?
que havia de alguma forma manipulado a situação, que estava tentando se aproximar do CEO por interesse, eu não sabia quem ele era. Bruna se apressou em explicar, as palavras saindo atropeladas. Pensei que fosse o motorista da empresa. Ele disse que era... Sua voz se perdeu quando percebeu a implicação do que estava dizendo. Estava praticamente acusando o CEO de mentir. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Bruna podia ouvir o próprio pulso nas orelhas. Sandra a encarava com uma mistura de choque e incredulidade. Você pensou que o Sr. Alencar era um motorista? O riso baixo e genuíno de Rodrigo quebrou a tensão. Na verdade, eu não corrigi o equívoco, ele admitiu, cruzando a sala até sua mesa. A culpa é minha, Sandra. Não fiz questão de me identificar adequadamente. Mas... por quê? Sandra perguntou, expressando exatamente a dúvida que consumia Bruna. Rodrigo encontrou os olhos de Bruna novamente, e havia algo naquele olhar, uma vulnerabilidade inesperada, um cansaço que não combinava com a imagem do titã empresarial. Às vezes é refrescante, ele respondeu finalmente. Ser tratado como uma pessoa comum, não como Rodrigo Alencar. O silêncio retornou, mais leve desta vez, mas carregado de implicações que nenhum dos três parecia disposto a verbalizar. Bem, Sandra finalmente disse, recompondo sua postura profissional. Isso é incomum. Mas o que importa é que você chegou bem em casa, Bruna, certo? Bruna assentiu, ainda atordoada demais para formular frases coerentes. Ótimo. Agora, se me der licença, preciso terminar alguns assuntos com o Sr. Alencar antes da reunião das 9. Era uma dispensa clara. Bruna murmurou com licença, quase inaudível, e recuou em direção à porta, sentindo o peso dos olhares sobre si. Antes que pudesse sair completamente, a voz de Rodrigo a deteve. Bruna! Ela se virou, encontrando aqueles olhos castanhos intensos mais uma vez. O café estava realmente excelente. Um calor súbito subiu pelo pescoço de Bruna. Sentiu o olhar de Sandra queimando em sua direção, mas não conseguiu desviar dos olhos de Rodrigo. Obrigada, senhor, ela respondeu, forçando-se a usar o tratamento formal. Algo quase imperceptível mudou na expressão dele. Uma contração mínima ao redor dos olhos, como se o senhor o tivesse incomodado. Mas logo seu rosto voltou à máscara de controle perfeito. Tenha um bom dia, Bruna. Ela finalmente conseguiu se libertar daquela estranha força gravitacional e saiu da sala, fechando a porta suavemente atrás de si. No corredor, apoiou-se contra a parede por um instante, o coração martelando tão forte que parecia prestes a romper seu peito. Rodrigo Alencar. O homem que havia visto seu apartamento minúsculo, conhecido sua história, bebido café em sua caneca lascada. O homem que controlava o destino de milhares de funcionários, que podia destruir sua carreira com um estalar de dedos, que tinha mentido deliberadamente sobre quem era, e pior, que a fazia sentir coisas que não devia, que não podia. Você está bem? A voz sobressaltou Bruna. Virou-se para encontrar um jovem de blazer elegante observando-a com curiosidade. Sim, estou bem, ela respondeu endireitando-se rapidamente. Você é a nova secretária da Sandra, certo? Sou Lucas Ribeiro, do Marketing Digital. Ele estendeu a mão com um sorriso amigável. Bem-vinda à loucura. Bruna aceitou o cumprimento, grata pela distração. Bruna de Oliveira. Então, primeira semana é sempre intensa, Lucas comentou, enquanto caminhavam em direção à área de trabalho. Mas você já conheceu o grandão, né? Acabei de ver você saindo da sala dele. O grandão? Rodrigo Alencar, Lucas esclareceu, baixando a voz. Nem todo mundo tem o privilégio de uma reunião particular com o CEO no segundo dia. Você deve ter impressionado alguém. Antes que Bruna pudesse responder, o celular de Lucas apitou. Ele verificou a mensagem e arregalou os olhos. Eita, reunião de emergência no 18º. Tenho que correr. A gente se fala depois. Lucas desapareceu no elevador, deixando Bruna sozinha com seus pensamentos turbulentos.
Ela caminhou lentamente até sua mesa, sentindo os olhares curiosos dos poucos colegas que já haviam chegado. Será que já sabiam? Será que os rumores já estavam circulando? Sentou-se, ligou o computador e fitou a tela sem realmente vê-la, perdida em pensamentos sobre a noite anterior, sobre os olhos intensos de Rodrigo, sobre as implicações de tudo o que acontecera. Seu telefone tocou, sobressaltando-a. Era o ramal interno. Departamento de marketing, Bruna falando. Ela atendeu, forçando-se a soar profissional. Senhorita Oliveira. A voz formal de uma mulher respondeu. Aqui é Marta, da Secretaria Executiva. Por favor, compareça ao Departamento de Recursos Humanos às 10 horas. O sangue de Bruna gelou nas veias. Posso saber o motivo? Não fui informada, senhorita. Apenas solicitaram sua presença. A ligação encerrou, deixando Bruna a encarar o telefone com pavor crescente. RH, no segundo dia. Depois de descobrir que havia involuntariamente hospedado o CEO da empresa em seu apartamento. Isso só podia significar uma coisa. Ela seria demitida antes mesmo de realmente começar. Bruna verificou seu reflexo pela terceira vez no pequeno espelho compacto. Cabelo arrumado, maquiagem discreta, nenhum vestígio do pânico que a consumia por dentro. Restavam apenas 10 minutos até a convocação do RH, e cada cenário possível que imaginava era pior que o anterior. Perder o emprego no segundo dia. Como explicaria isso aos pais? Como pagaria o aluguel este mês? Você parece que vai desmaiar. Bruna ergueu os olhos e viu Sandra Mendes parada ao lado de sua mesa, uma pasta de documentos em mãos e uma expressão indescritível no rosto. Estou bem, Bruna respondeu automaticamente, fechando o espelho. O RH chamou você. Não era uma pergunta. Bruna assentiu, incapaz de formular uma resposta coerente. A expressão séria de Sandra não oferecia nenhum consolo. Não se preocupe tanto, Sandra finalmente disse, sua voz mais suave do que Bruna esperava. Rodrigo não é conhecido por demitir pessoas por mal-entendidos. O uso do primeiro nome do CEO não passou despercebido por Bruna. Havia uma familiaridade ali que sugeria mais que uma relação profissional. Não foi apenas um mal-entendido, Bruna respondeu, reunindo coragem. Ele mentiu deliberadamente sobre quem era. Uma sombra de irritação cruzou o rosto de Sandra. Sim, e acredite, terei uma longa conversa com ele sobre isso. Mas você também não perguntou, presumiu. Bruna abriu a boca para protestar, mas percebeu que Sandra estava certa. Ela simplesmente assumiu que ele era o motorista. Em nenhum momento havia perguntado diretamente. De qualquer forma, Sandra continuou, você deve ir. Nunca é bom deixar o RH esperando. Com um último aceno encorajador, surpreendentemente gentil, Sandra se afastou, deixando Bruna sozinha com seus pensamentos turbulentos. Faltavam 7 minutos. Era hora de enfrentar o destino. O Departamento de Recursos Humanos ocupava metade do 12º andar. Enquanto caminhava pelo corredor impecavelmente decorado, Bruna sentia como se estivesse caminhando para sua própria execução. A recepcionista, uma mulher de meia-idade com óculos de armação vermelha, a recebeu com um sorriso neutro. Bruna de Oliveira, estão aguardando você na sala 1204. O coração de Bruna acelerou ainda mais. Eles? Quem mais estaria na reunião além da pessoa do RH? A sala 1204 era uma sala de reuniões modesta, com uma mesa oval para 8 pessoas e uma parede de vidro com vista para o centro de São Paulo. Quando Bruna entrou, apenas uma pessoa a aguardava. Uma mulher elegante de cerca de 50 anos, cabelos grisalhos cortados em um chanel perfeito e um conjunto de blazer e calça que gritava executiva de alto escalão. Senhorita Oliveira, por favor, entre. Sou Teresa Vasques, diretora de Recursos Humanos. Seu tom era neutro, profissional. Sente-se. Bruna obedeceu, sentindo a boca seca. A mulher consultou uma pasta aberta à sua frente, então ergueu os olhos penetrantes para estudá-la. Você está na empresa há 2 dias, correto? Sim, senhora. E já teve uma interação pessoal com o CEO. Novamente, não era uma pergunta.
Bruna sentiu o rubor subir pelo pescoço. Houve um mal-entendido, Teresa ergueu a mão, interrompendo-a. Conheço os detalhes, senhorita Oliveira. Rodrigo me informou pessoalmente esta manhã. Bruna piscou em surpresa. Ele contou a você? Naturalmente. Somos amigos há mais de 20 anos, além de colegas. A expressão de Teresa suavizou minimamente. E eu prefiro ouvir as histórias diretamente da fonte antes que a versão distorcida chegue aos meus ouvidos. Teresa fechou a pasta e entrelaçou os dedos sobre a mesa, estudando Bruna com intensidade clínica. O que aconteceu ontem foi incomum. Rodrigo não costuma interagir com novos funcionários desta forma. Na verdade, a maioria dos funcionários passa anos sem trocar 2 palavras com ele. Eu realmente não sabia quem ele era. Bruna se apressou em explicar. Pensei que fosse o motorista da empresa. Um brilho que poderia ser diversão cruzou os olhos de Teresa. Sim, ele mencionou isso. Devo dizer que é refrescantemente inédito. Ninguém confunde Rodrigo Alencar com um funcionário comum. Vou ser demitida? Bruna finalmente perguntou, incapaz de suportar a tensão por mais tempo. Para sua surpresa, Teresa pareceu genuinamente chocada com a pergunta. Demitida? Por que seria? Porque... Bruna hesitou, percebendo subitamente como soaria ridículo dizer por que convidei o CEO para tomar café no meu apartamento minúsculo sem saber quem ele era. Senhorita Oliveira, você não fez nada de errado, Teresa afirmou com firmeza. Na verdade, estou aqui para informá-la sobre uma mudança em sua posição na empresa. O coração de Bruna afundou. Transferência? Rebaixamento? O que seria menos humilhante que uma demissão direta? A partir de hoje, você será transferida para o escritório executivo. Bruna piscou várias vezes, certa de que havia ouvido errado. Perdão? O escritório executivo. Teresa repetiu pacientemente. Especificamente, você será a nova assistente pessoal de Rodrigo Alencar. O silêncio que se seguiu era tão denso que Bruna podia ouvir o tic-tac do relógio de parede. Sua mente lutava para processar o que acabara de ouvir. Mas eu só estou na empresa há 2 dias, ela finalmente conseguiu dizer. Não tenho qualificações para... Rodrigo discorda. Teresa a interrompeu com firmeza. E ele raramente está errado sobre pessoas. Ele quer me contratar porque pensa que sou... O quê? Especial de alguma forma? Porque ofereci um café? Teresa suspirou, como se estivesse lidando com uma criança particularmente teimosa. Senhorita Oliveira, Rodrigo Alencar não toma decisões empresariais baseado em café ou gentilezas. Ele viu algo em você que considera valioso para a posição. Acredite, ele tem um talento quase sobrenatural para avaliar pessoas. Bruna balançou a cabeça, ainda incrédula. Mas e Sandra? Ela acabou de me contratar para o departamento dela. Sandra Mendes foi consultada e está de acordo com a transferência. O tom de Teresa deixava claro que, mesmo se Sandra não estivesse de acordo, a decisão já estava tomada. O salário será significativamente maior, naturalmente. Teresa continuou, passando um documento por cima da mesa. Este é o novo contrato. O aumento é de aproximadamente 170% do que foi originalmente acordado, mais benefícios adicionais. Bruna olhou para os números e sentiu a sala girar levemente. Era mais dinheiro do que ela jamais imaginou ganhar, especialmente tão cedo na carreira. Era o suficiente para ajudar seus pais de maneira substancial, para pagar um apartamento melhor, para criar uma reserva de emergência. Por que eu? Ela finalmente perguntou, erguendo os olhos do contrato. De verdade. Teresa a estudou por um longo momento antes de responder. Rodrigo disse que você foi a primeira pessoa em anos a tratá-lo como um ser humano normal, não como um símbolo ou uma porta para oportunidades. Ela fez uma pausa. Isso é mais raro e valioso do que você imagina. O telefone na mesa tocou. Teresa atendeu brevemente, então desligou com um aceno de confirmação. Ele gostaria de conversar com você pessoalmente antes que tome sua decisão. Ela se levantou.
Seu escritório, 18º andar. Pronta? Bruna sentiu o impulso quase irresistível de dizer não, de fugir daquela situação surreal que havia se tornado sua vida em menos de 24 horas. Mas a imagem de seus pais, do apartamento apertado, das contas empilhadas, a manteve ancorada à realidade. Estou pronta, ela respondeu, levantando-se com mais confiança do que sentia. O escritório de Rodrigo Alencar ocupava o canto mais privilegiado do 18º andar, com vistas panorâmicas de São Paulo em 2 direções. Quando Teresa a conduziu para dentro, após uma breve conversa com a assistente atual, uma mulher de aparência eficiente que lançou a Bruna um olhar de curiosidade mal disfarçada, a sensação de irrealidade intensificou-se. O espaço era surpreendentemente minimalista para alguém com tanto poder. Paredes brancas, móveis modernos, mas não ostensivos, algumas obras de arte abstratas, cuidadosamente escolhidas. A única extravagância visível era a vista espetacular e uma mesa imponente de madeira escura, atrás da qual Rodrigo Alencar estava em pé, olhando pela janela. Obrigado, Teresa, ele disse sem se virar. Pode nos deixar, por favor. Teresa lançou a Bruna um último olhar encorajador antes de sair, fechando a porta silenciosamente atrás de si. O som pareceu finalmente alertar Rodrigo da presença de Bruna, pois ele se virou para encará-la. Havia algo diferente nele hoje. Não apenas o terno impecável ou o ambiente de poder que o cercava. Era sua postura, a forma como ocupava o espaço. Este era Rodrigo Alencar, CEO do Grupo Alencar, não o homem que havia se sentado em seu sofá gasto na noite anterior. Bruna! Ele cumprimentou, sua voz formal, mas não fria. Por favor, sente-se. Ela obedeceu, escolhendo uma das 2 cadeiras em frente à mesa imponente. Rodrigo permaneceu em pé por mais um momento, como se estivesse decidindo sobre algo. Então, finalmente, sentou-se também. Teresa explicou a situação, ele perguntou. Explicou que o senhor quer me transferir para ser sua assistente pessoal. Bruna respondeu, esforçando-se para manter a voz firme. O que não explicou é por quê. Um leve sorriso surgiu no canto da boca dele, direto ao ponto. É uma das qualidades que notei em você. Ontem à noite ou esta manhã? O sorriso desapareceu. Mereço isso. Merece muito mais. Bruna respondeu, surpreendendo a si mesma com sua ousadia. O senhor mentiu para mim. Tecnicamente, não menti, ele corrigiu. Seu tom calmo, sem defensividade. Apenas não corrigi sua suposição. É a mesma coisa. Não, não é. Mas entendo por que se sente enganada. Ele recostou-se na cadeira, estudando-a com aquela mesma intensidade perturbadora da noite anterior. Sabe quantas pessoas nesta empresa me tratariam como você me tratou se não soubessem quem sou? Não faço ideia. 0. Ele respondeu simplesmente. Nem uma única pessoa. Bruna franziu o senho. Não acredito nisso. É a verdade. Para todos aqui sou o Sr. Alencar, o CEO, o homem que assina seus contra-cheques. Um toque de amargura coloriu sua voz. Ninguém me oferece café em casa. Ninguém me diz que seu chefe parece um idiota arrogante na frente das câmeras. Bruna sentiu o sangue drenar de seu rosto. Eu não disse isso. Não com essas palavras. Ele concordou com um pequeno sorriso. Mas estava implícito quando disse que era difícil me imaginar como uma pessoa normal. Ela abriu a boca para protestar, mas percebeu que seria inútil. Ele estava certo. Então é isso? Ela perguntou. Quer me contratar porque fui autêntica sem saber com quem estava falando? Parece mais uma punição do que uma promoção. Rodrigo ergueu as sobrancelhas diante da ousadia de Bruna. Por um momento, o silêncio pairou entre eles, carregado de tensão. Uma punição? Ele repetiu, inclinando-se para a frente. Não, Bruna, é uma oportunidade para nós dois. Ele se levantou e caminhou até a janela, contemplando a cidade que se estendia abaixo. O poder e a solidão emanavam dele em ondas quase palpáveis. Preciso de alguém que não tenha medo de me dizer a verdade, ele continuou, ainda de costas para ela. Alguém que veja Rodrigo
não apenas o CEO do Grupo Alencar. Bruna sentiu uma inesperada compaixão por ele. Por trás do poder e da riqueza, havia um homem cercado por pessoas que só viam o que ele representava, nunca quem ele era. Posso perguntar algo pessoal? Ela arriscou. Ele virou-se com um leve aceno de consentimento. Por que o senhor me levou para casa ontem? A verdade, por favor. Rodrigo a estudou por um momento, como se avaliasse quanto de si mesmo revelaria. Tenho câmeras de segurança no saguão, ele começou. Sempre verifico quem sai muito tarde. É um hábito. Vi você saindo, parecendo preocupada, olhando para o céu como se estivesse calculando suas chances de chegar em casa antes da tempestade. Ele fez uma pausa. E então percebi que não tinha ideia de quem você era. Uma funcionária nova, provavelmente. Alguém que ainda não tinha sido moldada pela cultura da empresa, pelo mito Alencar. E decidiu me conhecer, fingindo ser outra pessoa? Bruna ainda não conseguia esconder a reprovação em sua voz. Foi impulsivo, ele admitiu. Quando você presumiu que eu era o motorista, vi uma oportunidade rara de ter uma conversa real com alguém da empresa. Bruna balançou a cabeça perplexa. Então foi uma experiência social para ver como um funcionário comum se comporta quando não sabe que está falando com o Todo-Poderoso? Um lampejo de irritação cruzou o rosto dele. Não foi nada disso. Foi egoísmo, talvez, mas não manipulação. Ele voltou à mesa, sentando-se não em sua cadeira imponente, mas na cadeira ao lado de Bruna, eliminando a barreira física entre eles. Quando você me convidou para entrar, para tomar café, ele fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas. Foi a primeira vez em anos que alguém me ofereceu algo sem esperar nada em troca. A sinceridade em sua voz pegou Bruna desprevenida. Ela viu algo naqueles olhos castanhos que não havia notado antes. Não apenas poder ou intensidade, mas uma vulnerabilidade que ele raramente permitia que os outros vissem. Não é saudável, ela comentou suavemente. Viver assim, sem conexões genuínas. Não, não é. Ele concordou com um suspiro. É o preço do cargo, suponho. Bruna o estudou por um longo momento. Apesar do terno impecável e do escritório luxuoso, havia algo profundamente humano e solitário nele que ressoava com ela. E se eu recusar a oferta? Ele inclinou a cabeça. Você volta para o marketing sem prejuízo algum. Sua carreira segue normalmente. Sem retaliação. Ela pressionou, ainda desconfiada. Um sorriso triste curvou os lábios dele. Bruna, se eu fosse o tipo de pessoa que retalia quando contrariado, você nunca teria sido chamada aqui. Teria sido discretamente transferida para o arquivo morto no subsolo. Havia uma honestidade crua em suas palavras que a desarmou. Mas espero que não recuse, ele acrescentou, sua voz mais suave. Por quê? Ela precisava ouvir, precisava entender. Porque você é a primeira pessoa em muito tempo que me faz sentir visto. Como Rodrigo, não como o cargo ou a fortuna. Ele fez uma pausa. E também porque você tem exatamente o que preciso em uma assistente. Inteligência, determinação e, mais importante, integridade. Bruna sentiu algo mudar dentro de si. Não uma decisão ainda, mas uma abertura para a possibilidade. Uma porta se entreabria para um futuro que nunca havia imaginado. Tenho uma condição, ela disse finalmente. As sobrancelhas dele se ergueram em surpresa, claramente não acostumado a receber condições. Qual seria? Honestidade, total e completa, daqui para frente. Se trabalharmos juntos, nada de meias-verdades ou omissões convenientes. Um sorriso lento se formou no rosto dele. Não o sorriso contido do CEO, mas algo mais genuíno que alcançou seus olhos. Combinado. Ele estendeu a mão. Então, temos um acordo, senhorita Oliveira? Bruna hesitou apenas por um momento antes de aceitar o aperto de mão. Temos, senhor Alencar. Rodrigo, ele corrigiu. Pelo menos quando estivermos sozinhos. Rodrigo, ela repetiu, sentindo o nome estranho em sua língua. Um breve silêncio se estabeleceu entre eles, não mais desconfortável,
mas carregado de possibilidades. Tem mais uma coisa, ele disse, voltando para trás de sua mesa e abrindo uma gaveta. Seu primeiro projeto como minha assistente. Ele colocou uma pasta sobre a mesa e a empurrou em direção a Bruna. O que é isso? Abra. Dentro havia documentos de uma fundação. A Fundação Alencar para Desenvolvimento Rural. Estou planejando um projeto piloto em Igarapava, ele explicou, observando atentamente sua reação. Assistência técnica e financeira para pequenos agricultores, com foco especial em adaptação após acidentes de trabalho. Bruna ergueu os olhos dos documentos, uma emoção súbita apertando sua garganta. Igarapava, minha cidade. Coincidência interessante, não? O sorriso dele sugeria que não havia coincidência alguma. Desde quando isso está sendo planejado? Há meses, ele respondeu honestamente, mas nunca encontrei a pessoa certa para liderar o projeto, alguém que entenda as reais necessidades daquela comunidade. Bruna sentiu lágrimas ameaçando formar-se, respirou fundo controlando-se. E agora sou eu, uma assistente recém-contratada sem experiência? Você seria a ponte entre meu escritório e a equipe técnica. E sim, tem tudo a ver com quem você é e de onde veio. Ele a encarou diretamente. Isso a incomoda? Bruna refletiu por um momento. Não, respondeu finalmente. Seria hipocrisia da minha parte reclamar por ter sido escolhida por minha origem, quando é exatamente isso que me motiva todos os dias. Rodrigo assentiu, aprovando sua honestidade. O lançamento está marcado para daqui a 3 meses. Você terá tempo para aprender, se preparar. E meus pais, eles serão beneficiados, naturalmente, mas não porque são seus pais, porque se encaixam exatamente no perfil que queremos ajudar. Ele inclinou-se para a frente. E antes que pergunte, não planejei isso ontem depois de conhecê-los pela foto. Esta fundação está nos meus planos há anos. Bruna folheou os documentos, absorvendo a magnitude do projeto, as possibilidades que se abriam não apenas para ela, mas para sua comunidade. Por quê? Ela perguntou finalmente. Por que se importar com uma cidadezinha do interior que a maioria das pessoas nem sabe que existe? Algo mudou na expressão dele. Uma sombra de memória, talvez. Porque eu vim de um lugar assim, ele revelou surpreendendo-a. Não Igarapava, mas parecido. O Império Alencar não começou comigo, mas com meu pai. E antes disso, ele fez um gesto vago. Digamos que sei o que é olhar para o céu e se perguntar se vai chover antes que você chegue em casa. Esta revelação, este vislumbre do homem por trás do mito, tocou Bruna profundamente. Não era apenas um CEO mimado brincando de filantropia. Havia algo genuíno em seu desejo de ajudar. Aceito, ela disse finalmente, com uma convicção que a surpreendeu. O cargo, o projeto, tudo. O sorriso dele foi quase imperceptível, mas seus olhos brilharam com uma satisfação que ia além do profissional. Ótimo. Teresa cuidará da papelada. Ele consultou o relógio. Comece amanhã. Hoje tire o resto do dia para organizar suas coisas, avisar sua família. Bruna assentiu, ainda processando tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Mais uma coisa, ela disse levantando-se. Isso, ela fez um gesto vago entre eles. É estritamente profissional, certo? A pergunta pegou Rodrigo desprevenido. Por um breve momento, sua máscara de controle caiu completamente, revelando surpresa genuína. Claro, ele respondeu rapidamente. Talvez rápido demais. Absolutamente profissional. Bem, Bruna continuou sentindo uma confiança inesperada, porque seria terrivelmente clichê, não acha? O CEO e sua assistente. Ela balançou a cabeça dramaticamente. Já vi esse filme. Não termina bem para a assistente. Para sua surpresa, Rodrigo riu. Um som espontâneo e genuíno que transformou completamente seu rosto, suavizando as linhas de preocupação, iluminando seus olhos. Tem razão, ele concordou, ainda sorrindo. Terrivelmente clichê. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, carregado de possibilidades não ditas. Até amanhã, Bruna, ele disse finalmente. Até amanhã, Rodrigo.
Quando Bruna saiu do escritório, sentiu como se estivesse flutuando. O corredor, os olhares curiosos dos funcionários, o burburinho que se formava à sua passagem, nada disso parecia real ou importante. Pegou o elevador para o térreo, caminhando pelo saguão com uma nova confiança. No bolso, o contrato com seu novo salário representava mais que dinheiro. Era liberdade, segurança para sua família, um futuro que jamais havia imaginado possível. Lá fora, o sol brilhava após a tempestade da noite anterior. Bruna ergueu o rosto para o céu, sentindo o calor em sua pele. Pegou o celular e digitou uma mensagem para sua mãe. Tenho novidades incríveis. Vou ligar mais tarde. Enquanto esperava o sinal abrir para atravessar a rua, olhou para o alto edifício do Grupo Alencar, imaginando a figura de Rodrigo observando a cidade do 18º andar. Um homem poderoso e solitário que, por alguma razão que ainda não compreendia totalmente, havia escolhido confiar nela. Talvez fosse apenas profissional, como haviam concordado. Ou talvez, com o tempo, pudesse se tornar algo mais. Mas isso era uma história para outro dia. Por enquanto, Bruna de Oliveira sorriu para si mesma, saboreando a deliciosa sensação de que sua vida havia mudado para sempre, e desta vez, para melhor. Ao atravessar a rua em direção ao ponto de ônibus, que em breve não precisaria mais frequentar, ela tinha certeza absoluta de uma coisa: nunca mais confundiria Rodrigo Alencar com um simples motorista, e ele nunca mais seria apenas o CEO para ela. 3 meses depois da promoção de Bruna, ela e Rodrigo estavam juntos no escritório dele, revisando os últimos detalhes do projeto de Igarapava. Terminamos por hoje, Rodrigo disse, fechando a pasta de documentos. Você fez um trabalho excepcional. Bruna sorriu, mas antes que pudesse responder, Rodrigo se aproximou, segurando suavemente seu rosto entre as mãos. Bruna, estou cansado de fingir que o que sinto por você é apenas profissional. Desde aquela noite, no seu apartamento, não consigo parar de pensar em você. Eu também, ela admitiu, sentindo seu coração acelerar. Tentei manter distância, ser profissional, mas eu te amo, ele disse simplesmente. Não como minha assistente, não como a gerente do projeto, mas como a mulher que viu o homem por trás do CEO. Bruna sentiu as lágrimas nos olhos. Eu te amo também, Rodrigo. Quando seus lábios finalmente se encontraram, não havia mais dúvidas ou hesitações. O beijo selou o que ambos já sabiam há meses, que o destino havia conspirado, através de um mal-entendido na chuva, para unir duas pessoas que, apesar de mundos diferentes, se completavam perfeitamente. Então não é mais estritamente profissional? Ela brincou quando se separaram. Definitivamente não, ele respondeu, sorrindo contra seus lábios antes de beijá-la novamente. E nunca mais será.